Jezabel, eles estavam destruindo, queridos, o povo de Deus através da imoralidade, através da idolatria, através da corrupção, etc, etc. E Elias era um profeta, um homem que Deus levantou para confrontar, queridos, essa dinastia maligna, né? Então, antes de nós entrarmos aqui, Elias havia feito algo antes tremendo, maravilhoso, fantástico, onde ele havia confrontado os profetas do mal. Quando você lê aqui que ele matou os profetas, você fala assim, meu Deus, esse cara era do inferno, né? Esse cara era do diabo, porque ele matou os profetas, não, os profetas, falsos profetas, que serviu o Deus Baal ali, né? Ele teve um confronto ali, onde esses profetas foram exterminados. E Jezabel, queridos, aqui, ela era autora de todo mal, né? Então, o texto começa dizendo assim, que Elias, ele vem confrontando, queridos, essa dinastia maligna. Então, houve um confronto ali, Deus respondeu de uma forma sobrenatural, esses falsos profetas foram mortos, e assim, então, segue o texto dizendo, né? E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Ele confronta aquela situação, Deus vem de uma forma sobrenatural, ele extermina ali os profetas do engano, os falsos profetas, e quando Jezabel recebe a notícia, a mulher ela fica doida, né? E ela manda um rapaz dar um aviso para o profeta Elias, olha, diz para esse cara que amanhã, exatamente na mesma hora que você fez as coisas, você vai estar morto, eu vou dar cabo da sua vida. Aí, de repente, querido, o Elias, poderoso, está ali, chega um mensageiro e fala para ele assim, olha, a rainha não gostou nada do que você fez e tal, tudo, e ela manda avisar para você, ó, amanhã, nessa mesma hora, você já era, você rodou, você vai estar morto. E a Bíblia fala assim, queridos, que quando ele recebe aquela mensagem, ele vaza, ele vai embora, ele foge, ele desaparece, né? Diz aqui no verso de número 3, o que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba de Judá e deixou ali o seu moço. Quando você lê isso aqui, você fica assim, meu Deus, mas ele vai, ele faz as coisas, e tudo vai dando certo, ele confronta situações, e Deus vai dando graça a ele, Deus vai ajudando. Elias, assim, quer dizer, é o cara assim que você vê que tudo que ele faz dá certo. Mas aí, de repente, você olha assim, por causa de uma mensagem de ameaça, ele foge, ele vai embora, ele desaparece, ele não quer mais viver a vida dele. Quando você lê isso aqui, parece que não faz nem sentido. Puxa, mas só isso? Porque uma mulher ameaçou ele agora a vida dele acaba, agora a vida dele termina, agora ele quer ir embora, agora ele não quer mais viver. Esse aqui é um ponto, querido, da depressão, que quando a gente olha para a depressão, ou para quem está passando por ela, a gente não consegue de imediato ver uma razão aparente daquilo que está acontecendo. É muito comum quando você de repente vê alguém passando por um processo de depressão, você olhar para aquela pessoa e você não encontrar sentido para aquilo. Ou quem está passando pelo processo de depressão, ele não consegue, de imediato, entender o que está acontecendo com ele. Simplesmente algo vem sobre a vida dele e ele não quer mais saber daquilo, ele não quer mais viver, ele não quer mais caminhar, tudo perde o sentido para ele. Aqui nós conseguimos entender algo, queridos, que a depressão ela faz com as pessoas. Ela vem de forma sutil, ela vem de forma assim que nós não percebemos, de forma que nós não entendemos, e quando nós menos esperamos, ela já está acontecendo. Quando você olha para esse quadro aqui de Elias, que de repente, por causa de um aviso, ele foge, ele desaparece, ele se deprime, a gente não consegue entender a razão aparente disso, mas a verdade é, queridos, que antes disso acontecer, antes dele fugir, antes dele surtar, antes dele não querer mais viver, queridos, ele já estava vindo de uma situação de mais ou menos uns 3 anos, onde ele estava confrontando esse rei e essa rainha do inferno. E confrontar, gente, pessoas, e confrontar situações, queridos, não é algo fácil. Aqui nós vamos entender a gravidade da depressão, baseado também na personalidade de cada um, queridos.
A personalidade de cada um conta muito em frente a uma depressão. Por quê? Porque você vai ver, de repente, pessoas, queridos, que podem trabalhar num hospital, socorrendo pessoas, ajudando pessoas, e vendo aquelas pessoas daquela forma, e vendo pessoas morrendo ali e tal, tudo. Ele sai dali, ele vai para o McDonald's, ele come e tal, tudo. Muitos até mesmo no meio da operação comem um lanche ali e tal, tudo. E ele segue, vai para casa, ele deita e dorme. Mas aí, de repente, essa pessoa ela passa por uma dificuldade financeira, ela surta, ela explode, ela perde o chão, entendeu? Ela se torna uma pessoa embriagada, ela pode ir até mesmo para as drogas. Então, querido, a depressão e os níveis de depressão estão muito relacionados com a personalidade de cada um. De repente, você olha uma pessoa passando uma situação, você fala assim, ué, mas por que ele está desse jeito? Porque na sua personalidade, o tipo de pessoa que você é, você tiraria aquilo de letra. Você passaria aquilo assim de forma muito suave. Elias está vindo aqui de um processo de confronto, gente, confrontando, e tem gente que gosta de confronto. Tem gente que ama, gente. Tem gente que paga para entrar assim numa briga, gente. Tem gente que ama essas coisas e tal, tudo, né? Vê a tampa da chaleira ferver e tal, tudo, né? Ele vibra com essas coisas. E tem gente que tem uma personalidade, queridos, que se passar por um confronto, pronto, é 3 dias de cama, é 3 dias chorando, porque a personalidade daquela pessoa, a gente não suporta aquilo. Às vezes ela pode até passar, assim, por um confronto armado, alguma coisa desse tipo e tal, e ela vai tirar aquilo de letra, mas quando ela vai confrontar uma pessoa, principalmente porque ela ama aquela pessoa, gente, aquilo ali pode machucar a pessoa seriamente, seriamente. E aqui é onde, queridos, quem começa a entrar num processo depressivo, começa, na verdade, a se sentir intimidado de falar. Porque, de repente, as pessoas do nosso convívio tirariam aquela situação de letra e, de repente, você não está conseguindo superar aquela situação. De repente, você está afundando e todo mundo está ali e não está achando razão aparente de você estar daquela forma, daquela maneira, é onde até mesmo o negócio não é levado a sério. É onde até mesmo algumas pessoas dizem assim, não, peraí, isso não está tão grave como parece ser, você está supervalorizando essa situação, você está sendo fraco, você tem que ser forte, e não tem razão para você estar desse jeito, e vai, e toca o barco, e não sei o que tem, você está muito dodói, você está muito delicado, e vamos que vamos. A personalidade dessa pessoa é diferente da sua. Então, ela vai reagir de forma diferenciada. Então, é onde quem entra em depressão, às vezes, fica acanhado de falar. O que é que vão pensar de mim? Que eu me deprimi por causa disso. Então, é mais fácil sumir. É mais fácil fugir. É mais fácil começar a se isolar. É o que acontece aqui com Elias. Só que quando a gente começa a olhar o que estava acontecendo com ele antes, queridos, são 3 anos aonde ele chegou e disse assim, então, a partir de hoje não vai ter mais chuva. E começou ali um período de seca. E quando a gente começa a entender isso, gente, seca é uma coisa grave. Seca é um quadro onde você vê assim as coisas morrendo. Fazia 3 anos que ele estava vendo, gente, a nação dele definhando na fome. E quando a fome vem, ela traz doenças, ela traz pestes. E ele não estava ali feliz da vida, gente, por causa daquilo. Nossa, olha, eu sou um homem de Deus, eu disse que não ia chover, e olha, faz 3 anos que não cai uma gota d'água. Nesse processo, querido, de ele ver a nação dele definhando, não tem resultado. Esse é um dos pontos da depressão. Quando você vai confrontando uma situação, e você vai confrontando ela, e aquilo não tem resultado nenhum. Aquilo vai só consumindo as suas forças, as suas expectativas, e não há menor quadro de mudança. Aquilo é um problema crônico. Porque, queridos, ninguém entra numa depressão da noite para o dia. Já vem algo acontecendo lá de trás que a gente não está percebendo, algo que a gente acha que a gente está tirando de letra, mas de repente aquilo está nos tocando e nos afetando. Esse homem começou a ver a nação dele morrer de fome. Esse homem talvez viu até pessoas da casa dele, da família dele, que eles morreram na fome. Elias é um homem.
Elias é profeta, mas ele é um homem, com certeza ele tinha pai, com certeza mãe, com certeza ele tinha família. Vai saber se esses falsos profetas que ele matou, ali no meio havia um irmão, gente. Ali poderia haver um primo dele. Ali poderia haver pessoas da casa dele, e agora a ordem era confrontar e exterminar o engano que estava destruindo a nação. Então, Elias estava vendo, queridos, de um quadro de 3 anos, vindo pessoas morrendo, vindo pessoas definhando de fome. Isso não é um quadro assim saudável de se ver, gente. Não é. E principalmente porque as pessoas estavam dizendo, isso está acontecendo por causa de você, Elias. Você falou que não ia chover, agora nós estamos morrendo de fome porque você disse isso. Isso daqui, queridos, é uma arma poderosíssima para nós entrarmos na depressão. Quando, de repente, você decide optar em fazer o que é certo, e o certo prejudica pessoas. E o certo acaba levando a entender que você é o errado. Aí como é que você reverte esse quadro? Como que você lida com isso? Isso não é uma coisa fácil de se lidar. Quando você executa a coisa certa, quando você está fazendo a coisa que Deus pediu para você fazer, e mesmo assim os resultados não são positivos, e você é o culpado. Queridos, isso aí é um quadro perfeito para nós entrarmos em depressão. Quando você é mal interpretado, quando você é mal recebido, quando você é mal aceito, é muito fácil de você se deprimir. E aqui a Bíblia fala que ele levantou e para escapar com vida, ele foge daquela cena. Elias não está fugindo de uma mulher, ele está fugindo aqui de uma situação crônica já, que ele está cansado de lidar com aquilo não é uma mudança. E se foi, e viu a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Aqui você começa a ver, queridos, o processo da depressão na vida da pessoa. Vem uma notícia, e aquela notícia coloca ele por terra, e aquela notícia faz ele ter um comportamento, uma atitude que ele não teria antes. Ele vaza, ele vai embora. Elias não era assim. Elias não tinha essa personalidade. Alguém chegava nele e dizia assim, Elias, olha, é o seguinte, tal coisa, ele, fogo. Elias, olha, está acontecendo tal coisa, fogo em cima disso também. Ó, Elias, o rei mandou você vir daí imediatamente, fogo nele também. Tudo ele respondia na hora com fogo, gente. Ele não corria de nada. Mas aí, de repente, aqui acontece uma coisa pequena, uma mensagem é dada para ele. Ele recebe um mero, ele recebe uma ligação, ele recebe um aviso, ele recebe um pequeno confronto, e a atitude dele muda drasticamente. Drasticamente. Isso é um aspecto da depressão. Quando a atitude nossa, queridos, é completamente diferente daquilo que nós éramos. De repente você é uma pessoa muito alegre, de repente você é uma pessoa muito extrovertida, de repente agora você tem um outro comportamento, você não ri mais, você não se alegra mais. Você não é aquela pessoa que confronta mais, você é aquela pessoa agora que só está ali na retaguarda. A sua atitude muda completamente. Você começa a se estranhar. Você começa a ser uma outra pessoa, sendo você ainda mesmo a mesma pessoa. Ele se levanta, ele foge para escapar, ele deixa ali o seu moço, ele começa a optar por isolamento. Isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. A sua atitude está mudando, o seu comportamento está mudando, você está evitando pessoas, você está evitando relacionamentos, isso são indícios de que a depressão, que ele está chegando perto de nós. Ele deixa ali o seu moço, e ele foi para o deserto, isolamento. Você começa a se isolar, você não quer mais participar, você não começa mais a ir. De repente, lugares que você gostava de frequentar, de repente, pessoas que você gostava de conversar, coisas que você gostava de fazer, de repente, agora você não quer fazer mais nada. Você está buscando o isolamento, o caminho de um dia. É interessante, querido, que ele consegue caminhar um dia. E quando a Bíblia fala de caminhar um dia, está falando cerca aqui de uns 25 quilômetros, querido. 25 quilômetros para dentro do deserto. Ao mesmo tempo, queridos, que a depressão, quando ela vem, ela tira a vida, ela tira o ânimo, ela dá força para a pessoa, querido, numa ação autodestrutiva. De repente, aquela pessoa, querido, ela começa a investir a vida dela num processo degenerativo, autodestrutivo, de
autoabandono. Ele sai para o deserto, buscando o que? Alívio? Não, buscando destruição. Já que eu não posso lidar com isso, eu vou dar cabo com a minha vida. Isso é maior do que eu posso suportar. Então ele entra num processo suicida. É aqui, queridos, aonde muitos deixam de trabalhar. É aqui onde muitos deixam de comer. É aqui onde muitos deixam de tomar banho, coisas que eram tão básicas da vida. É aqui onde as pessoas, elas começam a assumir um comportamento, às vezes até depravado. Aí você fala assim, mas espera aí, como é que uma pessoa que está em depressão, ela tem força agora para viajar, ela tem força agora para encher a cara a noite inteira, ela tem força para passar a noite na gandaia e tal, tudo, né? Se a pessoa está deprimida, ela não teria força para fazer essas coisas. Queridos, acontece. Vem uma força, na verdade, para destruir a pessoa. Porque ela toma uma escolha interna de desistir de si mesma. Então começa ali um processo de degeneração. E se assentou debaixo de um zimbro, ele senta debaixo de uma árvore, ele fica ali, querido, no abandono, e pediu em seu ânimo a morte. Pensamentos de morte começam a permear a vida da pessoa. A morte já não é uma coisa tão ruim. A morte aqui é encarada como uma solução de alívio imediato para aquela dor e para aquela situação. E é estranho, queridos, que de repente isso pode acontecer com o povo de Deus. Aqui estava acontecendo com Elias, homem de fé, homem de Deus. Ele estava querendo agora morrer, que é o contrário da nossa fé, que é vivemos. A pessoa, quando ela começa a entrar, querido, num processo de depressão, ela começa a apreciar a morte. Ela acha que a morte vai ser a solução para a vida dela. Ela não acha que a morte vai estragar a vida do cônjuge. Ela não acha que a morte vai estragar a vida dos filhos. Ela não acha que a morte dela vai trazer tristeza para a sociedade. Ela acha que a morte dela vai ser um alívio para a família. É muito comum quando as pessoas cometem suicídio, as pessoas perguntam, mas puxa, não lembrou de mim, não pensou em mim. Pensou. Pensou em trazer um alívio para aquela pessoa. Elias, quando ele pede a morte aqui, ele está querendo dizer assim, já que eu sou a causa da fome de Israel, das pessoas morrerem de fome, delas definharem, e eu ser o culpado disso tudo, eu vou trazer alívio então para eles. Eu vou trazer alívio. Então, ele começa, querido, agora a se achegar à morte como uma saída para o problema. E se nessa altura do campeonato, querido, a pessoa não for assistida da forma devida, e a gente não prestar atenção, queridos, nas pessoas que estão ao nosso redor, pode acontecer besteira. Ele vem aqui, ele deita debaixo de uma árvore, ele começa a pedir a morte, e eu entendo, querido, que nesse quadro, se ali naquela árvore e nesse desânimo tivesse uma arma de fogo perto de Elias, eu acho que a história dele teria sido diferente. Eu acho que se ele tivesse em cima de um edifício, a história dele teria sido diferente. Então é onde aqui nós precisamos prestar atenção, queridos, em algumas coisas. Prestar atenção em alguns sentimentos que vêm na nossa mente, no nosso coração, e disse, já basta. Ele tomou uma decisão interna, basta, eu não quero mais viver. O Senhor toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Este é um quadro depressivo. Ele está se autodepreciando. Eu não sirvo mais, eu não sou melhor do que os outros, eu não trouxe solução para essa situação, eu não vou mudar isso, não sou eu que vou mudar isso, não sou eu que tenho condições disso. Ele começa a se depreciar, ele começa a entrar num processo agora comparativo também. Olha, não sou melhor do que aquela pessoa, não sou que nem aquela pessoa. Este é um quadro depressivo, onde você se deprecia, você acha que você é o culpado, a sua morte é o alívio para outros, e que os outros são muito melhor do que você. Qualquer pessoa é melhor do que você. Você não. Você agora precisa trazer alívio para os outros e para a sua geração, dando cabo de você mesmo.
E a Bíblia continua dizendo, e deitou-se e dormiu debaixo daquela árvore. Aqui você vê o sono que eu chamo o sono da morte. Pessoas que estão passando por depressão, ou estão debaixo de um quadro depressivo, queridos, só querem dormir. Só querem ficar deitadas. Elas não têm mais o ânimo de fazer mais nada. A vida vai embora. O dia não passa. A vida perde a cor, queridos. E a pessoa não tem mais vontade, queridos, de fazer mais nada. Ele deita e ele dorme aqui, na esperança, queridos, de não acordar mais. Porque ele está deitado aonde? Debaixo de uma sombra, no meio de um deserto. Gente, ele vai morrer se ele ficar ali. A depressão, ela vai trazendo um definhamento gradativo, queridos. E ele pode se tornar algo suicida, se essa pessoa não encontrar a devida ajuda. E eis então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E aqui começa então o socorro de Elias, gente. Aqui começa então, Deus começa a tirar ele dessa situação. Algo sobrenatural vem sobre Elias aqui, senão ele morreria. Uma intervenção divina. Um anjo vem e toca ele e diz para ele, come. Ele precisava comer. Ele precisava se levantar daquela situação. Queridos, quando alguém entra num processo depressivo, ela precisa de ajuda. Aquela pessoa sozinha, ela não vai conseguir sair daquela situação. Então, se você de repente, querido, está passando por um processo depressivo, peça ajuda. Rompa com o silêncio. Peça socorro. Peça ajuda. Sozinho não tem como sair disso. Queridos, depressão, gente, não é frescura da alma. Tem muitas pessoas que acham que a pessoa está deprimida, ela está com frescura, ela não quer ir trabalhar, ela está possuída por um espírito de preguiça. Queridos, não tem nada a ver com isso. A gente tem que ter um entendimento claro do que o negócio é. E muitas das vezes, querido, a pessoa que está deprimida, ela não vai conseguir verbalizar o que está acontecendo com ela. Ela não vai ter um diagnóstico claro. Você olha a situação de Elias, ele está fugindo de uma mulher. Elias, por que você está fugindo de uma mulher? Não estou fugindo de uma mulher. Elias, desde quando você aprendeu a ter medo de mulher? Não tenho medo de mulher, coisíssima nenhuma. Então, o que você está fazendo aqui? Não sei. Não sei, eu quero morrer, eu quero tirar a minha vida, não quero mais viver, eu não tenho mais prazer em viver, não tenho mais prazer em ser profeta, não faz sentido eu ter fé, porque olha onde as coisas estão chegando, a lugar nenhum. Esse é o quadro, queridos, de Elias. Esse pode ser o nosso quadro. Quando alguém perguntar para você o que está acontecendo com você, e você não souber dizer o que está acontecendo com você, claramente, queridos, olha, presta atenção. Presta atenção. Porque quando você está vivendo somente um problema normal, e alguém pergunta para você, olha, eu não estou vendo que você não está bem, o que está acontecendo com você? Você imediatamente já responde. Está acontecendo isso comigo, eu estou infeliz com isso, ou estou descontente com isso, ou estou com raiva disso, ou daquilo outro, ou de tal pessoa. Imediatamente você sabe o que está acontecendo com você. Agora, quando alguém te aborda, e quando você mesmo não sabe, não consegue identificar o que está acontecendo com você, dentro de você, querido, você está perdido dentro de você, presta atenção. Presta atenção. Busque ajuda, busque falar, busque conversar com alguém. Levante e coma. E olhou, eis que na sua cabeceira estava ali pão cozido e brasa, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar. Você vê aqui que o desânimo dele é enorme. Ele só quer ficar deitado. Ele só quer ficar largado. Ele não tem ânimo mais para nada, ele não tem vontade mais para nada. Aqui o anjo vem, toca ele, acorda ele, desperta ele, e fala para ele assim, levanta, você tem que se levantar dessa situação. Queridos, quem entra num processo de depressão, tem que querer se levantar daquilo. Tem que querer. Mas, pastor, a pessoa não quer, ela quer e não quer ao mesmo tempo. Porque, como eu falei, quando a morte se torna uma opção para a solução, a pessoa se divide entre viver e morrer. Ela se divide. A vontade dela fica enfraquecida. E se a gente é salvo e eu morrer? Eu já vou para o céu. E as pessoas não vão sentir falta. Porque eu não trago mais alegria para ninguém. Porque eu sou um estorvo. Porque eu não sou melhor do que ninguém.
É um favor que eu vou fazer para a minha casa, para a minha família, para as pessoas. A pessoa começa a pensar dessa forma porque ela está confusa. Ela não quer morrer, mas ela quer a solução. Mas ela não encontra a solução, então ela acha que o alívio é não estar mais ali. Ele volta, queridos, e ele dorme de novo. E aqui é o outro tipo do sono. Aqui começa um processo, queridos, de restauração. Quem está num quadro depressivo, ou ele vai evitar comer, ou ele vai comer demais. Ele vai se entregar aos dois polos. Ou fica sem comer, ou come demais. Ou dorme demais, ou não dorme nada. A pessoa vai para extremos. Ela se entrega a uma autodegeneração. Ela se entrega a um processo de autoabandono. E aqui quando o anjo fala para ele assim, olha, vai, come, você tem que se alimentar. Alimentação adequada. Esforço para poder comer. Para voltar a ter fome. A voltar a comer de forma balanceada. A voltar a comer de forma equilibrada. Queridos, eu já percebi pessoas que emagreceram muito rápido, abruptamente, violentamente, e elas perderam substâncias que elas não poderiam ter perdido. E nesse processo elas não percebem isso e elas entram num quadro depressivo. Elas querem ir, mas o corpo agora está debilitado. Elas querem fazer, mas o corpinho perdeu a força. Elas querem continuar, mas ela, como emagreceu muito rápido e comprometeu substâncias no organismo dela que ela não poderia ter perdido, o corpo não vai. E ela pode entrar num processo depressivo, porque a mente quer, a vontade quer, mas o corpo está debilitado. Isso é uma raiz da depressão que vem de forma substancial. Está faltando substâncias no corpo daquela pessoa, e ela não sabe. A pessoa emagrece muito rápido, né? Ela pode entrar num processo depressivo, porque ela perdeu substâncias ali. Depressão pós-parto, que muita gente acha, meu Deus, isso é frescura. E é uma realidade. Depressão pós-parto, a mulher dá à luz uma criança, era para estar celebrando, festejando, dei à luz a um filho, coloquei mais um homem no mundo. E aqui vocês estão de parabéns, né, gente? Eu anunciei semana passada que uma mãe estava grávida de 2 crianças, a outra que tomou posse e ficou grávida. Depois ela conta para vocês a bênção. A mulher dá à luz a uma criança, e essa criança, queridos, ela tira substâncias do corpo da mãe. A criança nasce e a mãe está ali fraquinha agora, porque a criança sugou tudo do corpinho da mamãe. E agora vem a apreensão de criar aquela criança, e ela não tem certeza se ela sabe criar muito bem aquela criança. Então entra ali uma apreensão, somado com perdas de substâncias essenciais ao seu corpo, gente, vai dar um pane naquela mamãe. Ela pode ficar deprimida, e principalmente porque agora a rotina dela vai mudar, a criança vai chorar, e isso, aquilo, outro, então vai dormir pouco. Então o quadro ali, queridos, para ficar deprimido é fortíssimo, né? Então, a gente tem que observar muito isso. Quando alguém fala assim, olha, eu estou ficando deprimido, eu estou entrando num quadro de depressão, presta atenção. Essa pessoa precisa de ajuda. O anjo toca, diz para ele, levanta, saia dessa situação, ele come, bebe. Queridos, para a gente voltar a se restabelecer, é necessário a gente voltar a comer e beber. E aqui eu entendo um processo, queridos, de restauração na nossa vida. Comer e beber de forma equilibrada, queridos. Equilibrada. Verso 7. E o anjo do Senhor tocou segunda vez, e o tocou e disse, levanta, come, porque muito cumprido será os teus dias. Aqui, queridos, o anjo vem, toca ele e diz para ele assim, come e bebe, e ele vai, come e bebe de novo. E aqui entendo uma outra coisa. No natural é necessário a gente comer bem, se alimentar bem, porque dependendo do que você come, você pode realmente se deprimir. Você sabia disso? Eu não sei se você já percebeu, quando você janta muito tarde, e você só come porcaria muito tarde, quando você acorda de manhã, gente, você está destruído. Você está acabado. O corpo não vai. E, às vezes, dependendo do que você come, isso pode até mexer, querido, com o seu humor. Agora, pensa numa pessoa que só vive nesse processo, gente. Não tem hora para comer, e quando vai comer só come porcaria, e vai se enchendo de porcaria. Ele não tem tempo para descansar adequadamente.
Aqui Elias, gente, quando ele vai e dorme pela segunda vez, eu entendo assim, ele está obedecendo o processo que Deus estabeleceu para nós, o descanso. Tem muita gente que acaba ficando deprimido, entrando em depressão, por não observar o descanso. E hoje nós somos uma geração que não sabe descansar apropriadamente. Hoje nós somos uma geração do fazer e acontecer. Porque se você não estiver fazendo e acontecendo, se você não estiver dando, se as pessoas não estiverem dando likes para você, não estiverem te seguindo, não estiverem te curtindo, se você não é aquele cara que está fazendo e acontecendo, você simplesmente não é ninguém. Você não é um nada. Essa é a nossa cultura hoje. E essa é a nossa cultura hoje. E quando essas coisas não acontecem, gente, vem o quê? A decepção. A decepção conosco mesmo. Eu não sou legal, eu não sou bacana, ninguém me curte, ninguém me segue, ninguém tem nada, ninguém está aí comigo, né? Depressão. Isso é deprimente. Mas isso é deprimente porque a gente estabeleceu, querido, valores na nossa vida que não são reais. Não são reais. Você vê crianças hoje entrando na depressão porque ninguém está curtindo o vídeo delas. Porque ela olha assim que hoje o que é uma pessoa legal é aquelas pessoas que estão sendo seguidas. Nós começamos a colocar, queridos, valores que não são reais para a nossa vida. Você já percebeu, eu vi uma pesquisa falando sobre depressão, que muitas pessoas estão deprimidas porque passam muito tempo vendo a vida dos outros, aquilo que ela queria para a vida dela, e aquilo que ela vê na vida dela não é aquilo que ela assiste, e ela se deprime por causa daquilo. Estabelecer padrões que não são reais para a nossa vida vai nos deprimir, queridos. Não descansar apropriadamente vai nos deprimir. Você já viu como é que a gente descansa hoje? Você está cansado, exausto, você vai para a cama, você leva o iPad, você leva o iPhone, e você fica ali ainda 45 minutos, 1 hora, 2 horas. Alguém que disse que estava cansado, exausto, fica ali ainda navegando pela internet, se cansando mais ainda, exaurindo o pouco de força que restou mais ainda, queridos. Eu comecei a estudar algumas coisas sobre depressão, e mostra, queridos, que para você sair da depressão, é necessário você observar uma alimentação correta e um descanso correto. Saber dormir de forma correta. Saber descansar de forma correta. E um descanso ativo e não um descanso passivo. Hoje nós temos um descanso passivo. Estou cansado, o que você faz? Você fica assistindo coisas horas e horas. A gente está cansado, a gente fica hoje horas e horas na internet. E esse tipo de descanso passivo vai trazer mais angústia e depressão, queridos. Para quem quer sair de um quadro de depressão, tem que fazer isso aqui, ó, levanta, come, porque muito é cumprido o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, até o monte de Deus. Ele caminhou. Ele começou a se exercitar, ele começou a se mover. Quem quer sair da depressão tem que começar a se exercitar, tem que começar a se mover nos dois sentidos. Se exercitar fisicamente no que pode exercitar e se exercitar na direção de Deus. Porque, queridos, a depressão levou Elias para longe de Deus. Ele foi para o deserto e pediu a morte. Ele vai para um caminho oposto do propósito dele. A depressão tem esse poder de levar você a correr em direção oposta ao propósito que Deus tem para a sua vida. Qual é o caminho de volta? É você observar o descanso, é você observar uma boa alimentação, é você comer aquele alimento que vem do céu, porque o anjo trouxe um pão e água vindo do céu. O que fala sobre isso? Fala que se nós queremos sair de um processo depressivo, é necessário nós nos voltarmos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, o pão do céu, a água, a oração. Se você está tão debilitado, se você está tão deprimido, que você não consegue orar mais, mas o que você dá conta de orar, ore. Se você está tão desanimado que você não consegue ler nada, mas um pouco que você consegue ler, leia. Vai se exercitando, mas não se entregue completamente. Vai exercitando naquilo que você pode exercitar. Se você acha que você tem que dormir, então durma, mas durma de forma adequada.
Ele começa a se voltar para Deus, e ali ele entra na caverna e passa ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, que fazes aqui? E aqui Elias, queridos, ele entra numa caverna, e nessa caverna aqui acontece a virada da vida dele, mas eu vejo, querido, que essa caverna aqui, queridos, pode ser também a sepultura de muitos de nós. Quando você entra numa depressão, essa depressão, se não for observada, se não for cuidada, se não for tratada, ela pode jogar você para dentro de uma caverna. Lugar de trevas absoluto. Ali talvez você nunca venha sair dali. O fundo dessa caverna aqui, queridos, está o espírito de morte. Elias, ele entra nessa caverna, e é necessário, queridos, para quem quer sair de uma depressão, entrar numa caverna, mas na caverna da autoanálise, da introspecção, onde você busca uma saída para o seu problema. Quem quer sair de uma depressão, precisa analisar a sua vida, fazer os corretivos necessários para sair dali, e aquilo que ela entender que ela pode fazer, ela deve começar a exercitar, mas ela não pode passar muito tempo refletindo na própria situação dela, porque se ela passar muito tempo dentro dessa caverna, ela não sai mais. Porque no fundo dessa caverna, da introspecção, queridos, chega um determinado momento que você começa a se associar com o espírito de morte. É onde, então, o deprimido, ele começa a pensar muito na morte. É onde que o deprimido, ele consegue pensar que a morte é a solução para tudo. É onde que o deprimido ele começa, então, a apreciar a morte, queridos. Apreciar a morte. E é onde, então, muitos entram nessa caverna e nunca mais saem. Saem dali dentro de um caixão. É necessário, quem quer sair de uma depressão, é necessário que ele tenha uma autoavaliação, que ele faça uma introspecção, que ele chegue a um parecer e que ele tome uma atitude. Elias, ele entra dentro da caverna e Deus pede para ele uma atitude: sai dessa caverna, sai dessa caverna. Ele sai da caverna. E Deus então começa ali um processo de restauração na vida desse homem. Deus chega para ele e fala assim: o que está acontecendo com você? O que você está fazendo com a sua vida? E aqui então Elias, ele começa a colocar para fora, querido, o motivo da depressão dele. O verso de número 10, ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Uma pessoa dedicada, uma pessoa aplicada no que faz e não tem resultado, gente, pode conduzir ela a uma depressão. Era aqui Elias, uma pessoa zelosa pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Aqui ele começa a falar da dor do coração dele, de ver pessoas da nacionalidade dele, pessoas da família dele, deixando coisas tão importantes, derribar os teus altares. Ele viu ali um processo de destruição, matar os teus profetas à espada. Ele vê ali o caos se instalando, e só eu fiquei. Esse é o quadro do depressivo. Aconteceu tudo isso, eu não pude fazer nada, eu sou culpado ainda, e eu estou sozinho, e ninguém me vê, e buscam tirar a minha vida. Aqui Elias, então, ele põe para fora, querido, aquilo que estava destruindo a alma dele. E é interessante que aí Deus vai trazendo a cura sobre a vida dele. A partir do momento que ele fala, a partir do momento que ele expõe, a partir do momento que ele decide sair da caverna, começa a cura do depressivo. É necessário falar, é necessário colocar para fora, é necessário ter essa atitude de querer sair para fora. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Se voltar para Deus é a cura. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Deus começa a soprar na vida do deprimido. O vento, queridos, ele leva embora o calor, e o vento ele traz o frio. O vento ele leva coisas e o vento traz coisas. O deprimido, gente, ou quem está deprimido, Deus vai soprar, e quando ele soprar, é necessário a gente permitir que esse vento leve coisas que não deve mais estar ali. Chega um momento, quem está deprimido ou quem está em depressão tem que tomar essa atitude de deixar Deus levar embora pelo vento e trazer as coisas novas. Quem quer sair de um quadro de depressão tem que largar de vez aquilo que não cabe para ele. O processo da depressão é colocar esforço em cima de algo que nós estamos segurando,
que já deveria ter sido soltado. Deus, quando Ele sopra, Ele quer que você solte aquilo que trouxe algo para a tua vida, te trazendo decepção. Solte isso no vento do Senhor. Permita que Ele leve embora as decepções da vida e traga esperança ao coração. Vento é para levar embora e vento traz coisas novas. E depois do vento, um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. Deus permite que do terremotos para nos sacudir a uma realidade que nos pertence. Depressão é você abraçar uma realidade que não é sua. Por isso que então te machuca e te fere muito. Quando a depressão ela vem, ela se acentua, é uma dor tão forte na alma que você quer fazer qualquer coisa para se livrar dessa dor. E às vezes Deus vai permitir que um terremoto que sacode as coisas venha sobre a nossa vida. Eu vou fazer uma confissão para vocês. Hoje é dia de fazer confissão, né? Minha filha não está aqui, minha esposa não está aqui, então eu vou escapar disso. Eu posso ser eu mesmo. Não, mas ela sabe disso, porque ela foi o terremoto que Deus usou na minha vida. Estou eu em casa esses dias, de repente, não levanto da cama, de repente tudo fica cinza, tudo de repente perde a cor. E eu comecei a me estranhar muito, eu falei, acho que eu estou ficando deprimido. As pessoas perguntavam para mim, você está ficando deprimido? Eu falava, não, porque eu sou cristão. Eu sou um homem de Deus, eu sou pastor, imagina eu, depressão, que isso, imagina, está longe, está amarrado, está repreendido, sai em nome de Jesus. Mas quando eu fazia uma autoanálise, eu entendia, eu falei, meu Deus, eu tenho todos os sintomas. Eu tenho, mas eu não posso confessar que eu tenho. Se eu confessar que eu tenho, o negócio vai pegar para o meu lado. Mas quando você fala que você tem, as pessoas falam, imagina, por quê? Por quê? Porque não sei, por quê? Porque não sabe, como não sabe explicar? Porque não sei explicar por quê. Não sabe mesmo. Está tudo implodido, está tudo embaraçado dentro da pessoa. A personalidade da pessoa ela foi implodida por causa de uma situação maior do que ela. Precisa levar aquilo a Deus e precisa ser ouvido apropriadamente. Aí estou em casa sozinho. Aí vamos ver o que o Google diz, né, sobre essas coisas. Por isso que eu falo, nos leva para longe de Deus. Vamos fazer o teste. Fiz os testes. Pontuação máxima, eu alcancei a pontuação máxima. Qual é o seu estado? Seu estado é extremamente crítico e você precisa procurar um profissional imediatamente. Eu falei, sabia que não estava bem e tal, aquilo tudo, né? Aí fui comentar com quem? Aí fui comentar com a minha esposa, na esperança dela me entender, dela me compreender, dela me ajudar, dela me fortalecer, dela me abraçar, dizer assim, meu Deus do céu, você está passando por isso, meu querido marido, mas eu te amo, I love you, estou com você, não vou te deixar e tal, tudo, vamos passar isso junto. Era o que eu queria, mas eu não percebi que quando eu comecei a fazer essa introspecção, eu entrei nessa caverna e fui lá para o fundo, e eu estava transformando aquilo, querido, num bichinho de estimação. Aí ela chega para mim e fala assim, vou dizer uma coisa para você. Você não devia estar vendo isso, coisa em nenhuma. E ela começa a me repreender, ela começa a me dar uma dura e tal, e sai dessa, e seja homem, e tenha fé, e repreende isso, e manda isso embora. E eu me enchendo de raiva, eu falo assim, puxa vida, não me compreende, não me entende, não me aceita. Não está sabendo o que está acontecendo comigo, não me apoia. Meu Deus, eu precisava de tudo que eu precisava agora de um abraço, tudo que eu precisava agora de uma palavra, tipo assim, estou com você, não vou te deixar. E essa mulher aqui está me repreendendo, e está falando um monte para mim, e está falando que eu tenho que ter força, que eu tenho que ir para Deus, que eu tenho que orar, isso, aquilo, outro. Eu falei, meu Deus, aquilo me encheu de raiva. Eu falei, eu vou falar um monte para essa mulher agora e tal, tudo, mas lá no fundo, eu sabia que eu precisava sair daquilo. E que se ela fizesse aquilo comigo, querido, só ia prolongar o meu suplício. Então Deus permite alguns terremotos, gente, vindo sobre a nossa vida para dar uma sacudida na gente. Mas ainda assim Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Fogo fala de aquecer. Fogo fala de queimar. Quando você está num processo, querido, de depressão, você não tem sentimento nenhum. Você não sabe o que pensar, você não sabe o que sentir. A palavra é indiferença.
aquilo que era mais importante, aquilo que era mais nobre, aquilo que era mais o nosso goal, não tem o menor valor. Elias aqui, ele fala assim, olha, eu sou muito zeloso do Senhor, eu amo o Senhor e tal, tudo, mas de repente não tinha mais importância nenhuma. Aquele zelo por Deus, aquele amor pela nação, aquela dedicação ao seu propósito, aquela meta que ele tinha, aquilo agora não valia mais nada, não tinha a menor importância. Aquilo que ele dedicava a vida e aplicava a vida, agora não fazia o menor sentido. Agora o que fazia sentido para ele era desistir de tudo, morrer, largar tudo. Ele entrou em depressão. Mas ele começa a sair da depressão à medida que ele vai permitindo Deus tocar ele, um processo gradativo ele vai saindo daquilo. Queridos, quem entra em depressão não entra da noite para o dia. Ele já vem de um processo degenerativo há um bom tempo e vai ter que ter paciência agora para sair disso. Aqui ele andou 40 dias até chegar nessa caverna. Depois dessa caverna, ele toma uma decisão de sair. Depois dessa caverna, ele decide falar. Quando ele fala, Deus começa então a soprar na alma dele, começa a tocar a vida dele, começa a sacudir a vida dele, vem um fogo para aquecer as emoções que estavam congeladas por causa da depressão. Quando você entra num quadro depressivo, você não tem mais emoção, você não tem amor próprio, você não tem carinho pelas pessoas, você não tem mais amor a Deus, você não tem mais amor à vida, você quer acabar com tudo. Deus então vem com fogo, querido, para trazer de volta aquele calor das nossas emoções, vem restaurar as nossas emoções. E Deus começa então a dar para ele aqui uma nova direção para a vida dele. Depois que ele aquece as emoções do profeta, ele fala para ele assim, você não é o único, tem mais pessoas com você, eu estou com você, sai daqui, e eu quero que depois que você sair daqui, você faça isso, e mais isso, e mais isso. Deus dá direção para a vida dele. Deus restabelece a vida do profeta Elias. Depois disso, querido, ele faz coisas maravilhosas, ele levanta homens que dariam cabo da missão. Esse é o nosso Deus, que nos restaura, que nos liberta, gente, da depressão. Mas tudo começa a gente se voltando para Ele e entregando para Ele as nossas decepções. Elias entrou numa depressão, queridos, por causa da decepção. Ele vai, confronta, ele vai, se esforça, ele vai e faz um ato poderoso e aquilo não dá o resultado que ele esperava. Decepção. A decepção é tão grande que ele entra em depressão. Qual é a sua decepção? Quais têm sido as suas decepções? É interessante que quando você entra num quadro depressivo, você se deprime mais ainda, porque você se decepciona com você mesmo por estar daquele jeito e por ter permitido ficar daquele jeito. É um ciclo que você não sai dali. Você só sai dali quando você romper com o silêncio. Peça ajuda, peça socorro, volte-se para o Senhor, comece a orar e comece a ler a palavra do Senhor, porque nisso está o processo de cura e restauração. Quero convidar você a ficar de pé. Eu queria que nós estivéssemos orando, querido, colocando a nossa vida diante do Senhor e apresentando diante do Senhor as nossas decepções. Tem hora que a gente pensa que a gente é forte o suficiente para lidar com as decepções que nós vamos sofrendo, e às vezes a gente não entrega ela de forma que a gente precisaria ter entregue para o Senhor. E quando você menos espera, você está retendo uma coisa aqui, retendo outra pessoa ali, retendo mais outra situação ali, e de repente você sucumbe, e de repente suas emoções implodem, de repente você não quer mais saber de fazer mais nada. Decepção. E o Senhor Deus quer resgatar você hoje, querido, dessa decepção. O Senhor Deus hoje quer resgatar a sua alma que de repente ficou presa, ficou cativa em algum momento aí da sua vida. Depois de algumas situações você não foi mais a mesma pessoa, você se esforça, você se dedica, você se aplica para sair disso, mas você não sai, porque sozinho não tem como sair. É necessário ajuda,
E o Senhor está aqui hoje para nos ajudar, queridos, amém? Eu quero orar com vocês nesse momento. Eu quero que você, nesse momento, apresente diante do Senhor, seja toda forma de decepção que você tem passado nesses últimos dias. Se você se decepcionou com você mesmo, querido, ore por você. Se você se decepcionou com o seu casamento, coloca isso diante do Senhor. Se você se decepcionou por causa de alguma coisa que um filho fez, coloca isso diante do Senhor. Se você se decepcionou por causa de algum ministro, se você se decepcionou com alguma atitude até mesmo sua, perdoe você mesmo. Se você sente de vir aqui à frente, como um ato de que você está saindo dessa situação e deixando para trás o cativeiro depressivo, pode vir aqui à frente, fique à vontade. Ninguém vai acusar você, ninguém vai julgar você, ninguém vai jogar pedra em você dizendo assim, puxa, você... Mas parecia que você era tão forte, parecia que estava indo tudo tão bem com você. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se vocês conhecem, queridos, um ator que morreu alguns anos atrás chamado Robin Williams. Ele era um comediante que fazia as pessoas rirem. De repente, alguns anos atrás, eu abro ali a internet, eu vejo lá que ele cometeu suicídio. Eu fiquei assim, como uma pessoa que fazia os outros rir, como uma pessoa que materialmente era bem sucedida, ela se matou, porque ele tinha um problema, qual? A depressão, lutando anos e anos a fio com aquilo, e ele não conseguiu vencer, e aquilo venceu a ele. O Senhor quer te ajudar, o Senhor é aquele que te sara, o Senhor é aquele que te liberta da opressão e do poder da decepção, que traz morte nas nossas emoções, porque o Senhor, Ele é a vida, porque o Senhor, Ele é a restauração. Vamos orar, queridos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, diante da Tua presença, Senhor. E, Senhor, nós queremos orar, queremos apresentar a nossa oração nesta hora. Senhor, na nossa oração nós colocamos diante da Tua presença aquilo que tem nos ferido, aquilo que tem nos machucado. Queremos apresentar, Senhor, nesta manhã as decepções da vida, Senhor, que vieram sobre nós, ó Pai. E nós tínhamos certeza que nós tínhamos fé suficiente para lidar com elas. Mas, Senhor, nós somos limitados e frágeis. E essas decepções acabaram atingindo o nosso coração, escravizando as nossas emoções, jogando a nossa vontade de viver por terra. Senhor Deus e Pai, mas aqui nós estamos na nossa pequenez, ó Senhor, dizendo diante do Teu altar e da Tua presença, nos tire hoje para fora, Senhor, do cativeiro da depressão, Senhor, porque nós queremos viver, Senhor. Senhor, nós entendemos que em Ti, Senhor, está o escape, que em Ti, Senhor, está o alívio, que em Ti, Senhor, está a cura das nossas emoções. Senhor, é no nome de Jesus que nós apresentamos esta situação, Senhor. Apresentamos esta situação. Leva embora essa decepção que veio trazendo frustrações, que veio trazendo dor, tristeza, desânimo, trazendo, Senhor, morte, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós decidimos perdoar, Senhor, as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós decidimos perdoar essas situações, Senhor, que vieram trazendo pesar ao nosso coração. No nome de Jesus, nós entregamos ela agora a Ti, Senhor. Senhor, que o vento do Teu Espírito leve embora toda a dor que a decepção trouxe na nossa alma. Senhor, que o Senhor sacode hoje, venha sacudir hoje a nossa vida, Senhor, daquilo que não é nosso, daquilo que não nos cabe, Senhor.
Deixa só os instrumentos, irmãos. Deixa só os instrumentos por enquanto. Senhor, sopra agora, Senhor, o vento do Teu Espírito, Senhor, e vai levando todos os pesares que a decepção trouxeram sobre a nossa vida. Espírito de Deus, sopra agora, levando embora as decepções que escravizaram a nossa alma. E vem trazendo com este vento, Senhor, o renovo, Senhor, e a esperança. Senhor, vem sacudindo hoje a nossa alma, Senhor, jogando por terra aquilo que não nos cabe, Senhor. Aquilo que a decepção trouxe para nossa alma, Senhor, ferindo e machucando ela, Senhor. Senhor, sacode agora, Senhor. Porque isso não é a nossa roupa, Senhor. Porque isso não é a nossa cara. Porque isso não é a nossa vida. Porque se fosse algo nosso, nos caberia. Mas, Senhor, isso veio trazendo dor e aflição. Isso veio trazendo, Senhor, machucaduras na nossa alma. Porque, Senhor, esta não é a roupa que o Senhor tem para a nossa alma. Senhor, sacode agora de nós. Sacode de nós agora todo o processo depressivo, Senhor. Senhor, que o Teu fogo venha agora, Senhor. Aquecendo, Senhor, as nossas emoções. Senhor, aquilo que o processo, Senhor, meu Deus, degenerativo e depressivo, Senhor, venham, Senhor, trazendo esfriamento nas emoções. Senhor, sopra agora, Senhor, o Teu fogo, Senhor. Torna, Senhor, a aquecer as nossas emoções. Torna a aquecer o nosso coração. Torna, Senhor, a aquecer a nossa afeição por Ti, pela vida, pela nossa casa, pela nossa família. Espírito de Deus, torna a trazer de volta, Senhor Deus, o nosso norte, Senhor. Senhor, aqueles que estavam perdidos em si mesmos. Senhor, aqueles que perderam a direção da vida, Senhor, por causa da depressão. O Senhor vem trazendo hoje o norte. O Senhor vem trazendo hoje uma nova direção. O Senhor vem hoje trazendo uma nova esperança. O Senhor vem trazendo hoje um novo gol para esta pessoa, Senhor. O Senhor vem restaurando o coração que estava machucado e ferido. O Senhor vem levantando hoje esse homem e essa mulher, Senhor, dessa situação. O Senhor vem trazendo hoje para ele o alimento do céu. Vem trazendo água fresca para a alma dele, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós saímos hoje, Senhor, do cativeiro da depressão. Senhor, hoje nós deixamos para trás a caverna da depressão, Senhor. Senhor, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, Senhor, ajuda-nos, levanta-nos, dá-nos o pão da vida, dá-nos a água, Senhor Deus, cristalina. Em o nome poderoso de Jesus, vivifica-nos. Vivifica-nos conforme a Tua palavra, porque nós precisamos de Ti. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Para nós encerrarmos, querido, eu quero pedir para você que está aí, sai do seu lugar, vem aqui à frente com esses irmãos. Você que está aqui à frente, continue aqui à frente. Mas eu quero que você saia do seu lugar, venha orar com esses irmãos que estão aqui, ministrando a eles alívio, ministrando a eles fortaleza, ministrando a eles vida, ministrando a eles esperança, porque nós precisamos ser socorridos. Quem entrou num cativeiro de depressão precisa ser socorrido, precisa ser assistenciado, precisa de palavra, precisa de ânimo, precisa de toque, precisa de força. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui intercessoriamente agora, Pai, diante do Senhor e pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, como auxílio da Tua parte, Senhor, para libertar esta alma, Senhor, que outrora estava aprisionada, Senhor, na desesperança, Senhor, no desespero, Senhor, na aflição, Senhor, da alma, nas decepções da vida. Senhor, nós estendemos as mãos num ato profético, Senhor, trazendo para fora este homem, trazendo para fora esta mulher, Senhor, desse sentimento negativo, desse sentimento depressivo,
desse sentimento de morte, em o nome de Jesus. Senhor, nós trazemos para fora agora, Senhor, de toda decepção da alma, esse irmão, essa irmã, e declaramos que você não está só, que você não está sozinho, que o Senhor é com você, que o Senhor te assiste, que nós te fortalecemos hoje, que nós te ajudamos hoje, que nós te apoiamos hoje a deixar para trás a depressão, a angústia de alma, a desesperança. Em o nome de Jesus, receba agora alívio, receba agora força, receba agora esperança, receba agora luz, receba agora força que vem do Senhor. Socorre, Senhor, socorre, Senhor, socorre, dá o teu socorro hoje, e traz hoje o teu alívio, e traz hoje, Senhor, a esperança, e traz hoje, Senhor, meu Deus querido, um novo começo, e um novo norte, em o nome de Jesus. Vai saindo todo espírito de morte, vai saindo todo espírito de angústia, vai saindo toda desesperança, vai saindo toda tristeza, vai saindo em nome de Jesus todo espírito de morte que tomou conta das suas emoções, dos seus pensamentos, da vontade de viver, vai saindo, vai caindo por terra, em o nome de Jesus. Seja livre agora, seja livre agora nas suas emoções, seja livre agora na sua vontade, seja livre em nome de Jesus. Senhor, que Ele receba agora o pão do céu. Senhor, que Ele receba a água da vida em suas emoções. Espírito de Deus, reconstrói as emoções desta mulher. Espírito de Deus, reconstrói o emocional deste homem. Aquilo que a decepção levou embora, traz de volta hoje. Traz de volta hoje, para a vida deste homem, para a vida desta mulher. Em o nome de Jesus, sai para fora agora. Em o nome de Jesus, tenha suas emoções descongeladas. No nome de Jesus, tenha suas emoções fortalecidas no Senhor. Senhor, traz esperança, Senhor. Aonde a decepção ceifou a vida, Senhor, traz agora, Senhor, a vida. Traz agora o renovo. Traz agora a cor verdadeira da vida. Traz um novo sentido para o teu filho e para a tua filha. Em um nome poderoso de Jesus, receba a vida, receba a paz, receba a alegria sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Receba a vida de Jesus, receba a vida de Jesus. Senhor, nós te damos graça por esse momento, Senhor. Senhor, nós te damos graça, Senhor, porque em Ti está a cura e o alívio. Senhor, que o Senhor use a nossa vida para libertar todo aquele que está cativo deste mal, Senhor. E que a vida do Senhor flua novamente, em um nome poderoso de Jesus. Senhor, dá-nos uma boa tarde, Senhor. Nos leva em paz e nos leva na segurança do Senhor, ó Pai. Pai querido, nós dependemos do Senhor e pedimos, dá-nos o teu auxílio e a tua ajuda, em o nome poderoso de Jesus. Amém, querido?